Eu tenho mãe só fui criada por mãe, não tenho pai, ele não me assumiu. E minha mãe tem mais 2 filhos. E desde que eu nasci, eu vejo o exemplo dos meus irmãos, a dificuldade que ela teve. Sem ajuda nenhuma. Nenhum dos pais de meus filhos não ajudou em mim. Eu trabalho, sempre trabalhei. Eu tenho meus criazinhos, né? A gente cria porco, galinha. O que mais me dá impulso para estudar é a dificuldade que ela teve para cuidar de mim e desses meus 3 irmãos e para a gente ter tudo e nunca passar fome. Aí eu quero que ela se forme e arrume um emprego, seja bem-sucedida no seu emprego. Porque se você tem o conhecimento, se você tem a educação adequada, você pode chegar em qualquer lugar do mundo se você quiser, se você se interessar. Você acredita nisso? Acredito. Você chegar pra mim, Socorro, hoje eu tô te dando a oportunidade de ser médica. Não quero. Eu tô te dando a oportunidade de ser atriz. Acho lindo, maravilhoso, mas eu não quero. Pra mim, eu não quero isso. Ganha milhões, pelo menos é o que a gente imagina. Eu não quero. O que é que eu quero? Eu quero pegar um aluno nu e cru, lá no primeiro ano, pré-1, pré-2, primeiro ano. Pegar na mãozinha dele pela primeira vez, abraçar assim, que a gente abraça assim, ou então bota na perninha, ele tem o maior prazer de sentar na perna da gente, bota ele na perninha, pegar na mãozinha dele e começar a rabiscar o primeiro A. Aí quando ele faz isso, o primeiro A, quando ele chega no final do ano, se ele é um aluno de pré-1, ele sabe as 5 letrinhas. Se ele for um aluno de pré-2, ele sabe o alfabeto inteiro. Se ele for um aluno de primeiro ano, ele já lê poemas, parlendas, histórias, textos, qualquer texto que você der para ele. Isso foi mérito de quem? Como eu costumo dizer para os meninos, sou eu, meu. Isso para mim é gratificante. Esse amor, esse zelo, essa coisa de ver ele fluindo como uma florzinha desabrochando, o botãozinho, ele foi lá, desabrochou. Fui eu, cara, que fiz isso. Você tá formado hoje porque alguém teve paciência com você. Cada um faça seu papel, faça isso com engajamento. Seja professor porque você quer ser professor, não porque lhe faltou opções na vida. Seja gestor porque você quer conduzir aquela escola, proporcionando melhor para o aluno, não porque você quer fugir da sala de aula. Seja sistema porque você sim tem ideias para contribuir e quebrar os paradigmas que forem necessários. Então, a partir do momento em que cada um de nós, enquanto sistema, enquanto professor, enquanto pai de aluno, focarmos no principal do processo, que é o aluno, isso pensando nele enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto criança, enquanto adolescente, respeitando as suas peculiaridades, a sua faixa etária, nós pensarmos nisso, mas pensarmos com valores, não nos moldes em que essa sociedade está se perpetuando, cada um por si, Deus por todos. Cocal dos Alvos é uma cidade pobre no interior do Piauí, em que até bem pouco tempo os jovens tinham apenas 2 opções na vida: ajudar o pai na roça ou procurar um emprego no Rio de Janeiro. A construção da escola Agostinho Brandão trouxe uma terceira opção para os jovens da cidade. Em 2010, a escola aprovou todos os alunos que fizeram vestibular, todos. Se o pessoal se conscientizasse mesmo, de verdade, que a educação pode transformar, acho que iria acontecer uma grande diferenciação, que foi o que aconteceu nesse colégio. Foi conscientizar tanto alunos e professores. É porque eu ouvi a vida toda que a educação pública é uma educação de péssima qualidade. Eu cresci ouvindo isso. E eu faço de tudo para mudar essa realidade. Porque eu acredito na escola pública. Não é possível que não dê certo. Num país tão lindo, tão cheio de diversidades culturais, tão rico, não tem porquê a educação não dar certo. A mudança em Cocal dos Alvos começou em 2003, quando a diretora Narjara e um grupo de professores receberam a missão de abrir a primeira escola de ensino médio da cidade. Aqui, nesse início de trabalho, nós vivenciamos as situações mais adversas que o público possa imaginar, assim, de falta de tudo, de tudo. Mesmo assim, o trabalho aconteceu. E quando aconteceu, foram que os apoios, né, aquilo que já era para estar sendo fomentado naturalmente é que surgiram. Para abrir a escola, era necessário que os professores fizessem uma especialização na universidade, e isso foi feito. Na tentativa de ingressar os professores lá no ensino superior, nós já tivemos um dos primeiros embates.
políticos, vamos dizer assim. Aconteceu que no primeiro ano nós batalhamos bastante para que todas as pessoas que ingressassem por Cocal dos Alves para estar no ensino superior fossem de Cocal dos Alves. E para isso eu tive que fazer uma loucura, né? Porque ainda tem, mas eu queria beneficiar o fulano da cidade vizinha, porque ele é meu parente, meu aderente, ou é o meu colega, e eu logo tive meu primeiro embate. Eu não permito isso. Se são os recursos de Cocal dos Alves que estão sendo gastos, são para beneficiar o pessoal de Cocal dos Alves. E para isso eu tive que esconder papel timbrado, para não dar nenhuma declaração para as pessoas que não eram de Cocal dos Alves, que queriam fazer uma farrinha com as declarações para entrar as vagas, e aí foi minha primeira briga, né? Depois que ela conseguiu enfrentar o sistema e formar um grupo de professores de Cocal dos Alves, eles se reuniram e fizeram um pacto para tentar fazer uma escola de qualidade que conseguisse colocar os alunos nas melhores faculdades da capital do estado, Teresina. O nosso maior desafio foi fazer os alunos acreditarem nisso. Né? Alunos, filhos de pais analfabetos, da roça, que só tinha mesmo o que comer, que só dava para o sustento, a roupinha ruim. Né? Então, para você fazer esses meninos viajarem nesse sonho de que era possível, sem ter dinheiro, sem ter nenhuma roupa boa, ir lá para Teresina, para a capital, estudar lá. Entendeu? Então, foi necessário um sonho, acreditar num sonho que a gente, às vezes, assim, cara, como é que nós vamos conseguir mandar esses meninos para lá se eles não têm dinheiro para se manter? Vão passar fome, né? Mas nós vamos, é possível. Aí, quando eu falei um dia aqui que eu queria ser médica, mãe, meu Deus, aí pra gente rir. Mas, com os exemplos das outras pessoas que a gente vê, a gente dá um impulso maior pra gente. Dá uma ideia de que você pode conseguir. Tem a Raquel, tem o João Filho, que também está em Teresina estudando. E são todos de origem humilde. O João Tudo é Filho, como nós, né? Assim, o João Filho, ele já morou até em casa de taipa. E hoje ele tá fazendo engenharia. Aí pronto, quando a gente conseguiu fazer esse povo acreditar mesmo que era possível estudar fora e se formar e mudar de vida, aí pronto. O aluno entrou aqui no Agostinho Brandão, já começa a sonhar o que eu vou crescer, o que eu vou crescer. O que eu pretendo, na verdade, é ser professor. Meu sonho é ser psicóloga. Delegada ou então doutora. Eu não tenho ideia ainda, não. É muito cedo. Não é só me informar como eu quero continuar aqui e transformar não só a cara do Brasil, mas a cara da minha comunidade, o lugar onde eu vivo. Os alunos criaram um jornal que é distribuído por toda a cidade. Nós percebemos a necessidade de trazer a notícia para o povo do surto de dengue que teve aqui, a gente colocou no jornal as prevenções, os cuidados que deviam tomar. Além do mais, depois de um tempo, a gente resolveu alertar o povo também sobre o que acontece no âmbito político aqui de Cocal dos Alves. A gente teve uma prática meio crítica, de criticar o que o governo da prefeitura não está fazendo aqui. Antes de tudo, em educação, você tem que ser exemplo, né? É preciso que o menino veja eu me esforçando para ajudar um outro, para ele saber que eu sou uma pessoa humana. Então eu quero ser igual àquela pessoa que ela é muito humana. A gente cobra. Por exemplo, dos professores, a gente faz reuniões em que a gente diz, olha, o comportamento tal e tal não é admitido, por conta de que aqui a gente preza esse valor aqui, esse. A gente quer pegar o menino que não tem perspectiva nenhuma, né, e quer conseguir resgatar. A gente já fez isso com vários meninos. Meninos que estavam em situação de extrema pobreza, que não tinha perspectiva nenhuma, e hoje está cursando aí uma engenharia civil da vida, ou está fazendo aí um doutorado da vida. Para nós aqui de Cocal dos Alves, de uma cidade tão distante dos grandes centros e que tudo é mais difícil chegar até nós, é a única alternativa, é a única saída, é pela escola, é estudar. A Escola Agostinho Brandão acumula dezenas de medalhas de matemática e química em concursos pelo país e prêmios de astronáutica, astronomia e física. No Enem, está acima da média nacional. Foi uma conquista de um grupo de professores que decidiu ser honesto e querer fazer o seu papel. Uma gestão comprometidíssima com o que faz, que conquistou uma comunidade, conquistou os pais de alunos a abraçarem essa causa, para proporcionar aos filhos deles, que são os nossos alunos, a oportunidade de sucesso, que muitas vezes a vida que eles teriam em outro ambiente não proporcionaria. E principalmente nesse município, em que eles estavam fadados a ser ou uma pessoa que tivesse uma roça de subsistência, um funcionário público de uma carreira não muito promissora, nos moldes só de município, né? Então, essa é a educação que nós gostaríamos de ver em todo o sistema.
Sobral é uma cidade de 200 mil habitantes no interior do Ceará que conseguiu levantar a qualidade da educação na rede municipal inteira. A cidade possui a maior avaliação no principal indicador de qualidade de educação do país, o IDEB. Enquanto a média do IDEB no Brasil é 4,6, a média das escolas de Sobral é 7,3. Sou filho de pessoas paupérrimas. Sabe o que é paupérrimas? Eu morava, quando criança, nós morávamos numa casa de palha, para você ter ideia, casa de palha. E nossa casa pegou fogo. Ficou eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, sem nada. E as pessoas que estão na educação hoje acreditaram em mim. Eu fazia o ensino médio, aí eu terminei o ensino médio, aí me convidaram para ser professor. Sobral, ao final de 2000, quando avaliaram os meninos, aí viram que os meninos estavam analfabetos. Ou seja, não era falta de escola, não era escola de portas fechadas, não era nada disso. Faltava o ensino. Nós partimos do seguinte pressuposto: a escola precisa ser forte para dar conta da sua tarefa, porque a secretaria não vai conseguir fazer o trabalho que a escola tem que fazer. A secretaria atrapalha se ficar intervindo e atravessando o espaço da escola. Não adianta ter uma fórmula que venha de Brasília, que venha do Vaticano. Não tem nenhuma fórmula que vá chegar e mudar 200 mil escolas. Tem assim, eu conheço meus alunos, eu vou alfabetizar os meus alunos usando esta metodologia e vou avaliar para ver se essa metodologia funciona. Então, fortalecer a autonomia da escola. Como é que se faz isso? Passo número 1, diretores. Em 2001, até o ano 2000, 2001, os diretores eram eleitos por indicação da secretaria. Com essa nova gestão que iniciou-se a partir de 2001, se fez uma seleção por critérios meritocráticos, que era uma prova escrita. Uma prova que media ali, inicialmente, a capacidade de entendimento, de leitura, de escrita, essa coisa mais geral. Depois um curso, mais ou menos de 15 dias, sobre novos paradigmas da educação. Depois uma avaliação situacional, comportamental. Criavam-se situações para grupos determinados e ficava um psicólogo, ficava um sociólogo, ficava um professor analisando. E a comunidade, o município, a sociedade, né, sobralense, que estava mais ligada naquilo e querendo saber se era para valer mesmo, pôde perceber rapidinho que a seleção foi para valer. 75% na primeira etapa dessa seleção, dos antigos diretores que tiveram que se inscrever para fazer, certo? Não passaram. Ao final, você tinha um grupo novo de diretores. Eram essas pessoas, são, não é, os diretores, os interlocutores, que eram os interlocutores muito diretos da secretaria. Então, era com ele que nós ajustávamos as metas e fazíamos o acompanhamento, as cobranças, organizávamos o sistema para dar conta da escola funcionar melhor. Então, seleção e autonomias escolares. Nossas escolas possuem autonomias. Ela tem autonomia financeira, pedagógica e administrativa. Então, a escola, ela podia ter a liberdade para propor, para inventar o que quisesse em termos de metodologias, da maneira de ensinar e tal. Agora, tinha que prestar conta dos resultados. As metas são possíveis ser alcançadas por todas. Agora, o processo de cada uma é diferenciado porque existe complexidades diferentes que nós precisamos estar ouvindo. Então, não tinha esse negócio de, não, o nosso método exige mais tempo da criança, né? Tem que dar mais liberdade, sei que... Não, o seu método pode ser, né, do jeito que você entender e tal. Agora, ao final do ano, a criança tem que apresentar tais e tais competências relacionadas à leitura. Se as pessoas acreditarem na sua palavra e principalmente nas suas ações, você consegue tudo dentro da educação. Tem que chegar cedo para você sentir o clima da escola. Você olhar no olho de cada pessoa, ver o que é que elas estão sentindo naquele momento. Para você perceber como é que vai ser o dia. Você olhar e dizer, essa pessoa está feliz, hoje essa não está muito feliz. Não adianta você ter um bom diretor, um bom coordenador, você ter uma escola linda, maravilhosa, dinheiro,
valores se o professor não acreditar e não querer fazer a diferença. O que é importante no sistema educacional de Sobral? As pessoas que fazem a escola. As nossas reuniões, a gente socializa estratégias de como fazer. Como foi que tu conseguiu, como foi que tu fez. Uma escola começa melhor, a outra vai passar tipo um estágio dentro da outra escola lá, aprendendo e dando a sua identidade. Então, é uma rede, é uma teia de aprendizagem que vai se constituindo. Começamos a ver professores satisfeitos, professores com o olho brilhando por ter alfabetizado todos os alunos. Quando a gente recebeu o resultado da nossa escola, poxa, a gente viu, gente, funcionou, deu certo. Quando a gente viu que os nossos 175 alunos, as nossas 9 turmas de 5º ano, conseguimos ficar em 2º lugar no melhor resultado do município, poxa, isso foi fantástico. Nós vemos que o professor, ele é um dos que mais valoriza, porque ele sente que tem ali estrutura e um olhar voltado para o que ele está fazendo na sala dele. Esse é o processo estratégico de uma gestão pública. Fazer com que as pessoas se apaixonem por aquele processo e percebam que tem coisas valorosas que não podem ser colocadas em questão. Abandono nessa escola aqui é zero. Fazem anos que aqui é zero. Eu tenho que tomar conta dessa criança. A partir do momento que ela entra dentro dessa escola, eu tenho que tomar conta dela. Costumo dizer que a minha função aqui é essa busca de alunos faltosos. Então os pais já ficam me aguardando, já ficam tipo em alerta. Tá enfrentando algum problema, eu procuro aconselhar o pai, procuro aconselhar a mãe. O comprometimento que eles têm, eles vêm na casa, conversam comigo. Só tem uma coisa que eu fico triste da escola, que ela só tem do infantil até o 5º. Que ano que vem, infelizmente, eu vou ter que ir para outra escola. Se você acreditar, você consegue alcançar coisas que inimagináveis. Essa escola, em 2005, o IDEB dela era 3,9. Em 2007, foi 5,3. Ela saltou de 5,3 para 7,2. Em 2011, ela saltou de 7,2 para 8. Em 2013, estabeleceu como meta o IDEB 9. Não é mágica isso, sabe? Não é ilusão, é pura realidade. É muito impressionante isso aí. Sobral não é a única cidade que construiu uma rede de educação pública com qualidade. No outro extremo do país, no Paraná, a cidade de Foz do Iguaçu também conseguiu formar uma rede pública com resultados de primeiro mundo. Aqui não parece municipal, parece particular. O nível da escola que é muito alto. Ao iniciarmos a nossa gestão, nós fizemos reuniões em todas as escolas da rede. E nós íamos até as unidades escolares e perguntávamos o que elas achavam que a Secretaria da Educação deveria fazer que possibilitaria o trabalho melhor delas dentro da sala de aula. E foi muito interessante essa escuta. Primeiro, porque você sabe o que a escola precisa. Nós sintetizamos o nosso plano de trabalho em 3 grandes eixos. O primeiro diz respeito à infraestrutura, e isso implicou em construção nova, em reforma, em readequação, em ar-condicionado. Todas as escolas de ensino fundamental tiveram ar-condicionado. O segundo eixo foi de fortalecimento da ação pedagógica, e o professor ele foi muito protagonista, porque ele participava de todo o processo, inclusive de preparação do material. Então, nós não contratamos uma equipe, uma empresa para fazer o material. Os nossos professores, junto com a equipe da Secretaria de Educação, é que preparavam o material. E o nosso terceiro eixo era o fortalecimento da gestão democrática. A gente está sempre ajudando. Pais, professores, diretores. A gente manda para a escola, eles cuidam aqui. Manda para cá, a gente cuida lá. Tem uma reunião na escola. Minha mãe vem todas. A professora marca para vir tal dia. A mãe não vem? Como é que, né? Daí a mãe não tá participando porque ela não vai saber o que o filho dela tá fazendo na escola. Professora, o que está acontecendo que não foi a tarefa de casa? Então, é muito bacana, porque eles nos lembram, né? Eles sentem, os pais, falta da tarefa de casa. Se eu tenho uma dúvida, ele não me dá essa resposta. Porque se o pai dá a resposta, como é que a gente vai aprender? Aí eu faço ele sair do computador, ele fica meio bravo, mas ele me ajuda. Não, eu ensino ela a procurar a resposta. Dia das Mães. Eles fazem cada homenagem que a gente não sabe. A gente fica sem chão, sabe? A primeira vez que eu vi, eu chorei tanto que eu falei assim, meu Deus. Parece coisa de novela, sabe? E eu, como era assim, meio da roça,
Que eu vim assim, eu falei assim, meu Deus, parece um colégio de rico, né? Tudo chique, assim, eu não tinha nem jeito de ficar, né? Nosso menino, a nossa menina que estava sem comparecer à escola num determinado momento, nós tínhamos assistente social que ia até a casa desse menino. E essa equipe era composta por fono, por psicóloga, por assistente social. Como a gente está aqui em fronteira, né, Brasil, Paraguai e Argentina, então a questão de drogadição, de violência, exploração do trabalho infantil, tráfico de crianças. No começo era para controlar a evasão escolar, só que aqui no chão da escola a gente identifica inúmeras outras demandas que vão sim refletir no desenvolvimento dessas crianças. Por que o município melhorou? Por causa da proximidade entre pais, prefeitos e secretários de educação. Isso para mim é muito feliz. Você não tem ideia como isso me alegra, porque só há educação quando a comunidade está na escola. O maior valor que se deve ter do cidadão é ele aprender a ler e escrever corretamente, ser um sujeito crítico, participativo e efetivo na sociedade. Essa experiência dessa cidade, dessa escola, ela tinha que obrigatoriamente ser regra. Quando o pessoal mesmo cair na real e perceber que não tem outra forma de se chegar, de se ter um futuro melhor, a não ser pela educação, aí vai acontecer a grande diferença.